Capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego. E disse: Vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: Não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros, porém, diziam: Não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: Vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: Onde está esse homem? Ele disse: Não sei. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse: Alguém colocou barro nos meus olhos, eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: Esse homem não pode vir de Deus, ele não guarda o sábado. Outros diziam: Mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: O que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: É um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chamaram os pais dele e perguntaram: Este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando, isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: É maior de idade. Perguntem a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Confesse a verdade. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: Se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Eles insistiram: Que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse, e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: Você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: Isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: Você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: Você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: Você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: Eu acredito, Senhor. E se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos.
Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Capítulo 10. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho. Ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo: eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, e as ovelhas não são suas, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo o ataca e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque trabalha só por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la de novo. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Essas palavras causaram de novo divisão entre as autoridades dos judeus. Muitos diziam: ele tem um demônio, está louco, por que vocês o escutam? Outros diziam: essas palavras não são de um possesso, porque um demônio não pode abrir os olhos de um cego. Em Jerusalém estava sendo celebrada a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, andando no pórtico de Salomão. Então as autoridades dos judeus o rodearam e disseram: até quando nos irás deixar em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vocês, porém, não querem acreditar, porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou a elas vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. O Pai, que tudo entregou a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar coisa alguma da mão do Pai. O Pai e eu somos um. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Então Jesus disse: por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês me querem apedrejar? As autoridades dos judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. Jesus disse: por acaso não é na lei de vocês que está escrito? Eu disse: vocês são deuses? Ninguém pode anular a Escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de blasfêmia se eu digo que sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu as faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos em minhas obras. Assim vocês conhecerão, de uma vez por todas, que o Pai está presente em mim, e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles.
Jesus atravessou de novo o rio Jordão e foi para o lugar onde antes João ficava batizando. E aí ficou. Muitos foram ao seu encontro e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E aí muitos acreditaram em Jesus. Capítulo 11. Um tal de Lázaro tinha caído de cama. Ele era natural de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e que tinha enxugado os pés dele com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. Então as irmãs mandaram a Jesus um recado que dizia: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ouvindo o recado, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Quando ouviu que ele estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Só então disse aos discípulos: Vamos outra vez à Judeia. Os discípulos contestaram: Mestre, agora há pouco os judeus queriam te apedrejar e vais de novo para lá? Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia. Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque nele não há luz. Disse isso e acrescentou: O nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai se salvar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono natural. Então Jesus falou claramente para eles: Lázaro está morto, e eu me alegro por não termos estado lá, para que vocês acreditem. Agora vamos para a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro estava no túmulo. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros apenas. Muitos judeus tinham ido à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora eu sei. Tudo o que pedires a Deus, ele te dará. Jesus disse: Seu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor. Eu acredito que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir a este mundo. Dito isso, Marta foi chamar sua irmã Maria. Falou com ela em voz baixa: O mestre está aí e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no mesmo lugar onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria na casa e a procuravam consolar. Quando viram Maria levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que ela iria ao túmulo para ir chorar. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: Um que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Jesus, contendo-se de novo, chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus falou: Tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já está cheirando mal. Faz 4 dias. Jesus disse: Eu não lhe disse que, se você acreditar, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu falo por causa das pessoas que me rodeiam, para que acreditem que tu me enviaste. Dizendo isso,
gritou bem forte: Lázaro, saia para fora! O morto saiu. Tinha os braços e as pernas amarrados com panos e o rosto coberto com um sudário. Jesus disse aos presentes: Desamarrem e deixem que ele ande. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns, porém, foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: Que é que vamos fazer? Esse homem está realizando muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o templo e toda a nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote nesse ano, disse: Vocês não sabem nada. Vocês não percebem que é melhor um só homem morrer pelo povo do que a nação inteira perecer? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir juntos os filhos de Deus que estavam dispersos. A partir desse dia, as autoridades dos judeus decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público entre os judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto. Foi para uma cidade chamada Efraim, onde ficou com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e muita gente do campo foi a Jerusalém para purificar-se antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus, e quando se reuniram no templo, comentavam: Que é que vocês acham? Será que ele não vem para a festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham baixado uma ordem. Quem soubesse onde Jesus estava devia denunciá-lo, para que eles o pudessem prender. Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira se encheu com o perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: Por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse: Deixe-a. Ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vocês sempre haverá pobres, ao passo que eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava aí em Betânia. Então foram aí não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então apanharam ramos de palmeira e saíram ao encontro de Jesus, gritando: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel! Jesus, encontrando um jumentinho, montou nele, como está dito na Escritura: Não tenha medo, cidade de Sião! Eis que o seu rei está chegando, montado num jumentinho. Nesse momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram que haviam feito com Jesus aquilo que a Escritura dizia. O grupo que estivera presente quando Jesus ressuscitou Lázaro, mandando-o sair do túmulo, dava testemunho do que tinha visto. A multidão ia ao encontro de Jesus, porque sabiam que ele tinha realizado esse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vejam como vocês não conseguem nada. Todo mundo vai atrás de Jesus. Entre os que tinham ido à festa para adorar a Deus, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe falou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu para eles, dizendo: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Eu garanto a vocês, se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica sozinho.
Mas se morre, produz muito fruto. Quem tem apego à sua vida vai perdê-la. Quem despreza a sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna. Se alguém quer servir a mim, que me siga. E onde eu estiver, aí também estará o meu servo. Se alguém serve a mim, o Pai o honrará. Agora estou muito perturbado. E o que vou dizer? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, manifesta a glória do teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu manifestei a glória do meu nome e vou manifestá-la de novo. A multidão que aí estava ouviu a voz e dizia que tinha sido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou com ele. Jesus disse: essa voz não falou por causa de mim, mas por causa de vocês. Agora é o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo vai ser expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus assim falava para indicar com que morte ia morrer. A multidão disse a Jesus: a lei nos diz que o Messias vai permanecer aqui para sempre. Como podes dizer que é preciso que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz ainda estará no meio de vocês por um pouco de tempo. Procurem caminhar enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não alcancem vocês. Quem caminha nas trevas não sabe para onde está indo. Enquanto vocês têm a luz, acreditem na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e se escondeu deles. Apesar de Jesus ter realizado na presença deles tantos sinais, não acreditaram nele. Assim se cumpriu a palavra dita pelo profeta Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi revelada a força do Senhor? O próprio Isaías mostrou a razão pela qual eles não podiam acreditar. Deus cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não compreendam com o coração, a fim de que não se convertam e eu tenha que curá-los. Isaías falou assim porque viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Entretanto, até mesmo entre os chefes dos judeus, houve quem acreditasse em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não se atreviam a confessar isso em público para não serem expulsos da sinagoga. É que eles preferiam a glória humana à glória que vem de Deus. Então Jesus disse gritando: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Eu não condeno quem ouve as minhas palavras e não obedece a elas, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei será o seu juiz no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo. O Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o mandamento dele é vida eterna. Portanto, o que digo, eu o digo conforme o Pai me disse.